Boa tarde a todos. Daqui a pouquinho daremos início à nossa live com o Dr. Sodero. Mais alguns instantes. Já. Bem-vindo todos para esse bate-papo. Daqui a pouquinho o Dr. Sodero entra. Mais uns instantes. Boa tarde, Dr. Sodero. Boa tarde, doutor Nenê. Prazer, satisfação. Satisfação é nossa. Me ouve bem? Eu ouço você muito bem. E você, me ouve bem? Também lhe ouço muito bem, por sinal. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo. A honra é toda minha. Vamos dar início daqui um pouquinho, aguardar mais alguns colegas aí. A expectativa é grande aqui na nossa região. Estou vendo meu amigo de Minas Gerais, Anderson Avelino, entrando. Bacana. Alguns colegas advogados aqui de Sinop também já estão entrando. Mais alguns minutinhos nós já vamos dar sequência aí, né? Nesse assunto tão discutido e tão falado nas últimas semanas, aí, no último mês, né? Verdade. Joana, bem-vinda, Joana, diretora da Vara Federal. E é bacana a gente poder trocar essa experiência. É verdade, da né? Nossa distância. É verdade. Acho que conversar, a advocacia trabalha com o diálogo, né? Então, essas lives, esses bate-papos, as informações para que cada um possa transformar a informação em conhecimento, eu acho que é muito importante. E vocês aí de Sinop, da OAB do Mato Grosso, estão fazendo um trabalho muito bacana nesse sentido. Obrigado. O senhor também está fazendo um brilhante trabalho aí na OAB São Paulo, tenho acompanhado ultimamente aí, e a gente vê que a luta é grande, né? A luta é grande. Bom, acho que podemos dar início aí, né, doutor? São 16 horas. Perfeito. Ok? Podemos começar. Boa tarde a todos, mais uma vez. É uma imensa alegria hoje poder contar com um profissional, jurista e professor, Dr. Sodero, nesse bate-papo que vamos dar início na sequência. Gostaria aqui de dar as boas-vindas a todos os colegas da advocacia, Sinop, toda a região norte do estado do Mato Grosso, nossa seccional em Cuiabá, nosso presidente da OAB Sinop, doutor Eduardo Chagas, que daqui a pouco deve estar entrando aí, né? Meu amigo e conselheiro, doutor Diego Gutierrez, que também daqui a pouquinho deve estar acessando aí, e dizer que hoje nós contamos com a brilhante exposição aí do doutor José Roberto Sodero Vitório. Doutor Sodero, como é conhecido, né, doutor Sodero? É advogado, presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB São Paulo, consultor da Comissão de Direito Previdenciário e de Direito Previdenciário do Conselho Federal da OAB, pós-doutor pela Universidade de Salerno, na Itália, doutor pela Universidade do Museu Social Argentino, da Argentina, é essa a pronúncia, né? Mestre pela Unital, professor e coordenador do curso de pós-graduação. É uma satisfação imensa poder contar contigo, doutor Roberto. Para quem ainda não tem afinidade comigo, meu nome é Enei Casagrande, sou advogado, militante na área previdenciária aqui no Mato Grosso há 18 anos, mais 3 anos e meio no interior de São Paulo, e somos conselheiro estadual na OAB Mato Grosso, membro da Comissão de Direito Previdenciário Estadual da OAB,
e, como todos sabem, militante na advocacia do dia a dia. Bem-vindo, doutor Sodré. É uma satisfação poder contar contigo aqui. Fique à vontade. Enei, minhas primeiras palavras são de agradecimento pela oportunidade que você me dá de conversar com a advocacia. Eu queria agradecer a sexta subseção da OAB do Mato Grosso, presidida pelo doutor Eduardo Chagas, agradecer toda a advocacia do Mato Grosso e poder conversar sobre direito previdenciário, que é o ramo do direito que mais cresce no Brasil, a importância de termos conversas diárias sobre o direito previdenciário, e essa oportunidade que você nos dá aqui, realmente ela é ímpar, porque é com conversa, com diálogo, que nós vamos aprimorar os nossos governantes. Está me ouvindo agora? Ok. Estou te ouvindo bem, estou te ouvindo bem. Pode falar, Eduardo. O Enei, estou te ouvindo bem? Estou sim. Eu acho que você está com um pouquinho de delay aí na tua internet. Vamos tentar aqui com fone de ouvido. Às vezes o sinal tem alguma dificuldade, viu, Enei? A gente dá é uma das dificuldades. Essa é uma das dificuldades dos aparatos tecnológicos, né? É verdade. E a gente precisa contar com eles, né? Com certeza. Porque a tecnologia ela é importante no mundo inteiro, né? Eu estava lembrando essa semana, num debate que eu participei, que o meu pai, advogado das antigas, uma vez ele conversando comigo sobre a máquina de escrever e o computador, ele disse, olha, meu filho, lá atrás o juiz dava sentença manuscrita. E quando ele começou a datilografar, a advocacia falava, vai anular todas as decisões, porque não é com a letra do juiz, né? Então, assim, as coisas, elas tomam uma dimensão, uma dinâmica da tecnologia muito grande, né? E a gente vai acabando correndo atrás para tentar se ajustar a essas questões de tecnologia, né? E a tecnologia, ela tem que ser inclusiva, né? Ela não pode excluir as pessoas. Então, é muito importante sempre que os meios de tecnologia da informação e comunicação, como eles chamam na Europa, TIC, ela venha para incluir as pessoas. Realmente a tecnologia é um instrumento extremamente necessário nessa conjuntura nossa, né? É um momento importante, um momento de dificuldades, e é um momento em que a tecnologia, os recursos tecnológicos estão sendo explorados ao máximo, né? A gente vê que todos os segmentos estão explorando a tecnologia, sobretudo a internet. E nós, aqui no norte de Mato Grosso, temos ainda grande dificuldade com a qualidade da internet, né? Tentamos superar com conexão e fazemos o máximo para que esses recursos sejam aprimorados, mas muitas coisas não dependem de nós, né? É verdade. A gente precisa observar algumas questões conjunturais muito importantes, né? Tudo que a gente vai falar hoje aqui, que mexe com tecnologia, a gente precisa entender, por exemplo, que 63 milhões de brasileiros não têm acesso à tecnologia de informação. E isso, médio e longo prazo, dificultar as pessoas numa evolução de relação social, né? Nós estamos vivendo um momento crítico de pandemia, em que quem conseguiu se ajustar com a tecnologia ainda consegue fazer alguma atividade. A advocacia, ao longo do tempo, teve que vir se ajustando, né? Nós tivemos a entrada do processo judicial eletrônico, isso excluiu alguns advogados, nós precisamos, de alguma forma, a OAB precisou, de alguma forma, pegar na mão dos advogados para dizer que era possível, tentar ajudar.
mas obviamente alguns advogados tiveram mais dificuldades do que outros, né? A jovem advocacia normalmente tem mais facilidade, o advogado mais experiente tem mais dificuldade, mas eu acho que é nessa mútua ajuda que a gente vai conseguir evoluir para ter acesso a esses meios de comunicação. Com certeza, doutor. Estou vendo aqui o doutor Eduardo Chagas, nosso presidente, já entrou na live, doutora Sirlene, advogada militante na área trabalhista e previdenciária, doutora Paula, magistrada, todos aqui querendo prestigiá-lo, doutor, e ouvir essas colocações, ouvir esse nosso bate-papo, né? Nós vamos tratar do tema aí envolvendo as teleperícias, né, como nós conversamos, e os aspectos aí, né, doutor Sodré, o senhor fique bem à vontade, né? Eu digo que as teleperícias, regulamentada pelo nosso Conselho Nacional de Justiça, foi uma forma, uma alternativa aí, né, para que os direitos e garantias individuais, fundamentais e sociais fossem atendidos, né? Eduardo, nós começamos com a questão da perícia como meio de prova importante para os benefícios por incapacidade. É importante a gente observar em que conjuntura que o processo por incapacidade entra nas questões previdenciárias. Primeiro, precisamos dizer que, pelos números do CNJ, lá no Justiça em Números, os processos previdenciários são os mais demandados no Brasil, né? O INSS, a Autarquia Previdenciária Brasileira, é o ente mais demandado no mundo. E uma das questões que mais se discute são os benefícios por incapacidade. Em 2018, nós tivemos, sob a competência da Justiça Federal, 1.084.000 processos por incapacidade. E nós precisamos dizer que desses 1.084.000, quase 100% necessita de perícia. Temos uma dificuldade com a questão da perícia, porque o Código de Processo Civil de 2015 alterou a estrutura que o CPC de 73 tinha com relação à perícia. Trouxe para a perícia uma cientificidade, uma tecnicidade e uma metodologia adequada ao resultado que as pessoas, as partes, o Poder Judiciário, o Ministério Público, todos querem ter, que é uma qualidade científica para a perícia. Acabou aqueles posicionamentos de achismo, eu acho que. Porque toda perícia hoje deve ser fundamentada. É importante que a advocacia faça uma leitura precisa dos artigos 464 até o 484 do CPC. É lógico que a magistratura tem que fazer a mesma leitura e o próprio perito deve ser orientado para seguir os termos do Código de Processo Civil, ainda neste caso que o processo corra no Juizado Especial Federal. Porque cientificidade, tecnicidade, metodologia é a mesma em qualquer nível de processo, tanto no sistema do CPC como no sistema do Juizado Especial Federal. Por quê? Porque o resultado mais importante é o resultado de perícia que garanta às partes a solução da questão. Então, é muito importante, por exemplo, o perito saber que, a partir do CPC de 2015, o laudo pericial tem um conteúdo mínimo que está estabelecido no artigo 473 do CPC. Então, nós temos questões importantes de perícia para debater. A perícia previdenciária, do jeito que ela é feita, se há método, se não há método. Eu, por exemplo, defendo que a perícia administrativa previdenciária deve ter como SPEC, como fundamento, o Código de Processo Civil. Por quê? Porque o artigo 15 do Código de Processo Civil diz que, se no processo administrativo não houver um procedimento específico para qualquer atividade, neste caso seria a perícia, aplica-se o CPC subsidiariamente. Se a gente for ler a Lei 9784 de 99, que cuida do processo administrativo federal, e é só essa lei que cuida, ela não estabelece um procedimento para perícia. Então, entendo eu que a mesma tecnicidade, cientificidade, metodologia que o CPC preconiza deve valer para o processo administrativo previdenciário. Bom, as questões trouxeram dificuldades para a gente este ano, né?
depois de um debate muito grande o ano passado a respeito de reforma da Previdência, e é importante dizer para a advocacia e para a sociedade que com a reforma da Previdência, os benefícios por incapacidade vão aumentar sobremaneira, porque haverá muita dificuldade para o percebimento, a concessão dos benefícios, a recepção dos benefícios voluntários, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial. Isso significa, então, que as pessoas vão ter que trabalhar mais tempo, e se as pessoas trabalham mais tempo, a possibilidade de adoecer é muito grande. Infelizmente, nós ainda não temos uma sustentação de saúde muito grande no Brasil, sabe, Enem? Então, isso significa que nós vamos ter muita discussão de benefício por incapacidade, com uma repercussão maior agora, quando se perde a competência delegada e a Justiça Federal ficará entupida de processos, em especial o Juizado Especial Federal para os processos por incapacidade. Então, perícia passa a ser uma questão importante. E a pandemia veio potencializar tudo isso, né? Você imagina que só no estado de São Paulo, na Justiça Federal da cidade de São Paulo, não é do estado, da cidade de São Paulo, 9 mil processos por incapacidade ficaram represados porque não se conseguia fazer perícia. E uma questão muito importante para nós, Enei, e para a advocacia, para a magistratura, para todos os atores processuais, é que nas dificuldades a gente precisa criar soluções. Não dá para a gente ficar com as pessoas, imagina, o segurado nosso, sem condições de ter perícia, sem ter uma decisão numa tutela de urgência, por exemplo, com um benefício de natureza alimentar. O cidadão sem receber do trabalho porque ele está incapacitado, sem receber da Previdência porque o benefício foi negado ou foi cessado, e sem ter uma solução judicial porque nós estamos todos emperrados, né? Como é que a gente soluciona isso? Aí a Justiça Federal de São Paulo, aqui, o Centro de Inteligência da Justiça Federal, o CLISP, chamou a Comissão de Direito Previdenciário, me chamou, e nós conversamos a respeito de uma possibilidade que seria essa teleperícia. Por que eles me chamaram? Porque eu sou o presidente da Comissão de Direito Previdenciário aqui, e porque no meu pós-doutorado eu estudei perícia e bioética lá na Itália. Então, eles perguntaram para mim se estava dentro dos limites de telemedicina. Quando a gente conversou, nem a lei de telemedicina ainda tinha sido aprovada. E também se estava dentro de um protocolo que tem numa declaração da Organização Mundial da Saúde, de Tel Aviv, a respeito de teleperícia, preocupações com teleperícia e ética, né? E aí nós discutimos isso, e o CLISP aqui de São Paulo, Enem, acabou fazendo uma nota técnica. Eu sei que o Tribunal Regional Federal da Quarta Região também fez uma nota técnica, e sei que a Justiça Federal do Rio Grande do Norte também fez uma nota técnica para o Conselho Nacional de Justiça, para que eles verificassem a possibilidade disso. Então, Enei, a questão da teleperícia, só para a gente ter uma introdução, é aí que ela se encontrou. De fato, esses pareceres técnicos aí das seccionais, sobretudo essa aí do Estado de São Paulo, eu tive acesso, vislumbrei que foi muito bem elaborado, foi uma nota técnica feita com cautela, foram levadas em consideração as normativas, desde o primeiro decreto presidencial, os decretos estaduais, as normativas do CNJ, né? E agora, por último, de semana passada para cá, as normativas dos TRFs, né? Aí do TRF3, nós aqui do TRF1, né? Que é o maior Tribunal Regional Federal e com a maior jurisdição do país. O senhor tem noção do tamanho desse TRF aqui, do número de processos que tramitam aqui, é gigantesco, né? É um parecer e uma nota técnica que concatenou todas as normas, importante, muito importante.
E eu vejo que a perícia telepresencial, nas colocações e nos modos que o senhor vem colocando e introduzindo nessa discussão, essa linha de raciocínio pela adoção do rito do CPC, ainda que aplicável, né, subsidiariamente nos juizados, aqui nós temos 2 juizados adjuntos, na primeira e na segunda vara, né, competência absoluta, são importantes e são nortes que os profissionais devem seguir, seja o advogado, seja o profissional que vai fazer a perícia, né, e o próprio magistrado que vai se valer desses dispositivos. Com certeza essa é a linha, sobretudo diante das mudanças que o CPC de 2015 implementou aí, né, quanto a esses requisitos, algumas diferenças aí, né, o senhor pode até verdade. fazer algum comentário sobre isso. É importante fazer um comentário, porque com essa cientificidade que o CPC de 2015 trouxe para a perícia, né, todo mundo passou a ter mais responsabilidade. O juiz de nomear um perito que tenha expertise no objeto da perícia. É o que está lá no CPC. Eu chamo da especialidade da especialidade. Não dá para o juiz, no novo CPC, nomear um perito médico só pelo fato dele ser médico. Ele tem que ser especialista no objeto da perícia. Tanto é que o CPC fala da especialidade, não fala só da graduação, fala do currículo, fala de metodologia, então precisa disso. Uma questão muito importante, né, que nós temos falado muito com a magistratura, que quando antes do processo ir para a perícia, que o juiz faça um bom saneamento daquilo que vai ser o objeto da perícia, para que o perito tenha uma noção exata, real, daquilo que ele vai periciar. Qual é o objeto da perícia? Porque uma das formas de nulidade da perícia é o perito sair fora do objeto da perícia. Então é importante que o juiz saneie. É importante que o perito entenda essa nova tecnicidade. Tudo que ele for escrever já não vem mais só da sua inteligência. Ele precisa dizer se os especialistas no objeto da perícia assim entendem também. E precisa colocar isso no processo. Está lá escrito no processo. Mas também não tira a responsabilidade da advocacia. Nós precisamos entender que há uma cientificidade num processo e a nossa petição inicial de incapacidade precisa ser uma petição muito bem clara, explicativa, contar direitinho qual é a atividade que a pessoa faz, qual é a doença que ela tem, qual é a extensão da doença, juntar a documentação médica, juntar a documentação de meio ambiente, isso é muito importante, juntar a documentação científica que fundamenta a tese da incapacidade, porque tudo isso é que vai trazer um conjunto para que o juiz possa dar uma decisão adequada. Nós acabamos de encaminhar para o CNJ uma nota técnica nossa aqui da Comissão de São Paulo, no sentido de que o juiz possa ter acesso online ao prontuário eletrônico do segurado que ele tem no SUS. Porque muitas das vezes o segurado não consegue ter acesso à documentação. Olha que bacana. Da mesma forma que o juiz tem acesso ao CNIS do trabalhador, quando ele quer segurar algum dinheiro de uma empresa, que ele tem acesso ao Bacenjude, ele teria também o acesso ao prontuário eletrônico, tanto do SUS, no caso de benefício previdenciário, tanto quanto no SUAS, que trata dos benefícios assistenciais. Isso ajudaria o juiz a ter mais elementos para poder julgar. E é importante. Quanto mais elementos o juiz tiver, mais clara, mais científica é a decisão. Bom, nós entramos no momento de pandemia e precisamos solucionar os processos por incapacidade. Temos algumas alternativas, porque a teleperícia não é a solução para tudo. É importante dizer que a teleperícia serve para quem tem smartphone, para quem tem bom sinal de internet e para quem tem condições de poder conversar com o perito à distância. Quando o CNJ faz a resolução número 317, ele traz questões muito pontuais e importantes. Primeiro, a faculdade da parte. Então, vai passar pelo advogado o sentimento dele entender que, naquele caso, há documentação médica, científica, de meio ambiente de trabalho que pode ajudar o perito a fazer uma análise à distância. Sempre muito importante, Enei,
falar para as pessoas que quando a gente fala que um trabalhador está incapaz para o trabalho, o perfil profissiográfico previdenciário, o PPP, é documento importante para mostrar que o trabalhador tem uma patologia e que aquela patologia incapacita ele para aquele trabalho que está lá no PPP. É sempre muito importante fazer essa juntada, né? Mas observem bem, o advogado tem que fazer toda esse ajuste também. Então, é uma responsabilidade da advocacia aprimorar a questão. Mas tem questões antes da teleperícia, né? Porque se as pessoas não tiverem acesso à teleperícia, o processo vai ficar parado. A solução está no artigo 472 do CPC. O 472 do CPC diz que o juiz pode julgar conforme a documentação que tem no processo. Então, se o juiz entender que a documentação que está nos autos atende à possibilidade dele dar uma tutela antecipada, uma tutela de urgência, uma tutela de evidência, e, obviamente, que essa tutela não pode depois ter o valor tentado num resultado final ruim, por exemplo, o trabalhador ter que devolver porque é de natureza alimentar. Mas o juiz pode fazer isso. Outra questão importante, aonde há consultório de perito funcionando, se houver uma possibilidade sanitária do deslocamento do segurado para fazer a perícia no consultório do médico, perfeito. Também é uma alternativa. Uma outra alternativa que se tem é a possibilidade do juiz fazer uma análise preliminar para verificar a questão da tutela antecipada e, num segundo momento, depois da pandemia, ele pedir a perícia presencial. Então, tudo isso é muito importante. Então, a perícia telepresencial ou a teleperícia, ela é uma possibilidade. Vocês vejam aqui em São Paulo, Enei, o problema da competência delegada que a gente teve aqui em São Paulo. Algumas cidades que distam menos de 70 quilômetros em linha reta da sede da Vara Federal, pelas rodovias, tem distância de 140 quilômetros, com um ônibus para ir e um ônibus para voltar. Como é que o segurado vai fazer perícia na sede da Vara, se ele não tem dinheiro para pegar o ônibus, se ele não tem dinheiro para dormir no local, porque se ele perder o ônibus ele vai ter que dormir, se ele não tem dinheiro para comer? Então, assim, a teleperícia pode ser uma saída. São situações peculiares, né? São situações peculiares, regionais, que o nosso país, se me permite colocar, nosso país é territorialmente imenso, né? Aqui no Mato Grosso nós temos essa dificuldade também pela questão do acesso. Nós não temos tantas estradas pavimentadas e asfálticas como aí, né? Mas temos aqui situação que o segurado dista daqui 200, 150, 200 quilômetros, por exemplo, em regiões que são de propriedade rural, em assentamentos, né? São extremamente dificultosa essa situação. Hoje mesmo, por incrível que pareça, eu tentei falar com um cliente que mora na cidade vizinha, só um exemplo, foi designada uma perícia facultativamente, e ele falou: doutor, eu estou com medo até de ir lá no posto de saúde para pegar um atestado. E eu não tenho nenhum aplicativo. O meu telefone é só para fazer e receber chamadas, né? Então, são situações peculiares e de dimensões assim, que envolve todo um aparato aí, né? Olha, eu estou vendo um comentário do Leonardo, a regra para arrebentar com os segurados mais pobres, não, ela não é, porque ela é facultativa. O juiz tem possibilidade de dar tutela antecipada sem realizar perícia. Então, não é para arrebentar ninguém, é uma tentativa, é uma alternativa que tem. É a possibilidade que a gente tem de criar mecanismos, né? O que a advocacia não pode fazer é ficar quieta. Deixa lá, eu espero a pandemia passar para depois o meu cliente ter acesso ao processo, à perícia. Não pode. Nós precisamos criar possibilidades para que as pessoas tenham acesso. Um problema que nós tivemos é que o Conselho Federal de Medicina ele fez uma resolução,
um parecer se posicionando contra, sabe, Ney? E esse é um problema. Esse é um problema porque é um conselho, né? Ele rege as normas internas para os médicos, há uma preocupação dos médicos de responderem um processo administrativo disciplinar se eles não cumprirem a regra do conselho. Nós precisamos respeitar o posicionamento do Conselho Federal de Medicina, mas a advocacia sempre é chamada a se manifestar. E a gente não pode ficar quieto quando a gente é chamado a se manifestar. Então, embora respeite o posicionamento do Conselho Federal de Medicina, entendo que a interpretação que eles fazem, e aí é uma interpretação jurídica, não está adequada, porque eles dizem o seguinte: o nosso código de ética, no artigo 92, diz que o perito deve fazer a perícia pessoalmente. E eles fazem uma confusão, no meu modo de entender, de pessoalmente com presencialmente. Vou dar um exemplo. Estou conversando pessoalmente com você. Estou olhando nos seus lindos olhos aqui, né? E nós estamos conversando pessoalmente, mas não estamos conversando presencialmente. Uma outra questão muito importante para a gente analisar, e é importante que o Conselho Federal de Medicina reflita a respeito disso, é que não há como destoar a ideia de telemedicina, que é uma lei que foi aprovada com o apoio do Conselho Federal de Medicina, e a teleperícia. E o argumento de que a lei de teleperícia não abarca, a lei da telemedicina não abarca a teleperícia, também está equivocada. Porque no formato que está a lei 13.989 de 2020, da telemedicina, ela traz uma ideia generalizada, porque lá não está falando, você pode fazer a telemedicina para consulta, para receita médica, ela fala numa generalidade. E eu fico imaginando, do ponto de vista prático, que eu que sou diabético, se eu precisar de uma consulta com a minha médica que cuida do meu diabetes, pela lei ela pode me dar. Inclusive, ela pode olhar meus exames à distância, ela pode olhar para mim, ela pode perguntar questões, fazer o que se chama de anamnese, ela pode receitar remédio para mim, mas ela não pode me examinar para fins de incapacidade, para efeito previdenciário. Eu não consigo entender. Obviamente, Ney, e essa é uma questão muito importante, algumas perícias precisam ser presenciais. Essas não tem jeito. E aí a importância que a resolução do CNJ dá para o médico, para ele ter autonomia, para ele dizer, doutor, juiz, essa perícia eu não consigo fazer à distância. Essa perícia eu não consigo fazer à distância. Por quê? Porque essa eu preciso fazer manobra, eu preciso fazer uma manobra de LASEG. Aí eu preciso estar lá para fazer a manobra. Não dá para fazer isso. Se me permite, doutor Sodré, doutor Murilo Mendes, um dos juízes federais, está nos assistindo aqui e colocando essa situação, dessa problemática de análise, né, da incapacidade e da especialidade de cada área, né, havendo a necessidade da presença. A maioria, né, dos problemas de saúde, das patologias exigem uma análise presencial. Existem alguns recursos, e pela pouca experiência que a gente tem de atuação, alguns recursos que os profissionais médicos, antes de ontem eu acompanhei o webinar do senhor com a JUF discutindo esse tema, haviam dois médicos lá, né, discutindo e debatendo a questão, e realmente eles colocaram algumas especialidades, nós podemos fazer isso, é só o médico que pode dizer, né? É só o médico que pode dizer isso, né? É uma questão profissional dele, dizer se tem condições de fazer a perícia e se aquela situação, aquela especialidade, aquela área da medicina, né, dá para chegar a um parecer inicial ou um parecer ou uma conclusão. Essa questão também existe aí uma discussão, né, se o parecer ou se uma conclusão serviria, né? A situação é bastante delicada, né? É uma situação que nós temos que pensar com calma e conjugar os princípios constitucionais, né, os requisitos e os direitos e garantias individuais e sociais para que possa atender essa pretensão do segurado, né?
Eu acho que o que é importante nessas horas, né? A tecnologia da informação, ela vem para ficar. Não tem jeito, nós não vamos escapar da tecnologia da informação, né? Uma questão muito importante, eu acho, é estabelecer que protocolos que a gente pode usar no caso da teleperícia. Por exemplo, uso correto da perícia à distância. Que tecnologia que nós vamos usar? Autonomia do médico e responsabilidade do médico com relação à teleperícia. Então ele diz, doutor, essa eu consigo fazer, essa eu não consigo fazer. O consentimento do segurado, a confidencialidade do exame pericial. E aí a gente precisa prestar atenção se um exame desse é juntado num processo de forma virtual, que a gente possa trabalhar com um processo em segredo de justiça para eventualmente não expor o segurado numa situação contra a ética. A outra questão muito importante é a qualidade da informação técnica, a existência da teleperícia. E aí o papel importante da advocacia de juntar a documentação. A outra questão muito importante também, eu vejo muitos médicos dizendo, olha, a perícia é um ato médico. Ela é um ato médico, mas a perícia médica é um ato médico, é claro. Mas ela é um ato processual. Ela não tem um resultado médico. Ela tem um resultado num processo. Ela tem um resultado como sustentabilidade para o juiz e as partes poderem chegar a uma solução. Em especial ao magistrado, que só pode discordar do laudo pericial segundo o CPC se ele não concordar com a metodologia que foi utilizada pelo perito. Então, a perícia é muito importante, mas ela não é um ato médico isolado, ela é um ato processual, ela está dentro do devido processo legal. Uma outra questão muito importante é a qualidade científica da perícia. Nós precisamos fazer um debate sobre a melhoria da perícia, tanto a perícia administrativa quanto a perícia judicial. A outra questão é eficiência de perícia, efetividade de perícia, equidade, tratamentos equânimes, qualidade nos cuidados com o periciando, qualidade nos serviços prestados. Então, me parece que a Organização Mundial de Saúde, quando ela cuida da teleperícia, ela abre essa oportunidade. Vou repetir, Enei, a teleperícia não é a solução para todos os casos, mas ela é uma solução para alguns casos. E eu acho que a gente tem preocupação, porque quando a gente sai de uma zona de conforto, né, o perito ele quer ver as pessoas. Quantas pessoas eu estou atendendo hoje virtualmente? Eu não posso atender presencialmente as pessoas. Então, meus clientes eu estou atendendo virtualmente. É lógico que eu tenho um sentimento de querer estar perto das pessoas. É sempre importante a gente sentir vibração, energia, olhar no olho mais pertinho, né? Abraçar, pegar na mão. É importante, né, ter uma voz mais clara. Tudo isso é muito importante. Mas nós estamos nos adaptando. Esse tempo... Esse tempo é um tempo de flexibilização. Mas também, Enei, é um tempo de diálogo. Não dá para a gente resolver as coisas porque a gente é contra ou porque a gente é a favor, só porque a gente é contra, só porque a gente é a favor. A gente precisa sentar para conversar. E a advocacia, ela é importante porque a advocacia foi forjada no diálogo. A advocacia ajudou a democratização do país, a garantia do Estado de Direito do país no diálogo. As nossas armas são o diálogo. As nossas armas são o diálogo. Então é importante nós dialogarmos, é importante trazer o Poder Judiciário e o Conselho Federal de Medicina para voltar a conversar, ter um novo debate, um debate mais claro, científico, tentar entender por que o Conselho Federal de Medicina fez uma interpretação, porque assim, tudo isso que a gente debate
ela tem um viés importante. Porque a advocacia, Poder Judiciário, Ministério Público, perícia, Advocacia Geral da União e INSS não valem nada se não for para solucionar o problema da cidadania brasileira. Nós precisamos entender que atrás de papel, que atrás de imagem, que atrás de perícia, de teleperícia, de processo judicial eletrônico, tem gente. E é dessa gente que a gente está falando. Nós, no direito previdenciário, conhecemos a gente brasileira. Eu tenho dado algumas palestras, no ano passado foram 104 palestras. E no final da minha palestra, eu coloco no slide, né, no PowerPoint, eu coloco lá várias fotografias de vários brasileiros. E pergunto para a plateia se a plateia se reconhece ali, naquela gente. Se a plateia consegue entender que ali está o pai deles, a mãe deles, o tio, o irmão, eles mesmos, os avós, né? As pessoas que cuidam da nossa família colocando comida na nossa mesa, as pessoas que cuidam da nossa família dando facilidades para a gente trabalhar, se locomover, né? As pessoas que constroem esse país, o homem simples da roça, o homem trabalhador que tem a mão calejada na indústria, o homem e a mulher que se expõem a agentes agressivos à saúde, o homem e a mulher que ficam incapazes para o trabalho, embora queiram trabalhar, porque o povo brasileiro, ao contrário do que muita gente diz, o povo brasileiro não é vagabundo, o povo brasileiro não é sonegador, o povo brasileiro não frauda a Previdência Social. Então, é sobre essa gente que a gente está falando. Se a gente não conseguir incluir essas pessoas, a gente não tem motivo para a gente existir. Não tem motivo para a advocacia existir. E a Constituição Federal, no artigo 100 da Constituição, nos dá prerrogativas para dar voz a essa gente. E a advocacia não pode se calar. É nesses momentos que a advocacia deve se apresentar, com todas as dificuldades que a gente tem. Brasil é enorme, Ney. Você morou aqui no estado de São Paulo, agora você está no Mato Grosso. Se você for para o Pará, é diferente. Se você for para o Rio Grande do Sul, é diferente. Se você for na linda cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, é diferente. Se vier para essa grande metrópole que é São Paulo, é diferente. Né? É tudo muito diferente no Brasil. Agora, o que não dá para fazer é a gente ficar de braço cruzado. Acho que o CNJ deu um pontapé inicial para um debate muito importante sobre as várias questões que nós precisamos resolver. Temos aí outras questões das audiências virtuais, das audiências por instrução virtuais. Eu digo que nós aqui na subseção de Sinop, na OAB Sinop, o nosso presidente, doutor Eduardo, os membros de comissão, quando essa questão da pandemia ficou mais incisiva do mês passado para cá e com o retorno dos prazos, né, nos processos eletrônicos, nós acabamos por nos reunir nos vários segmentos. Agora tem a questão da audiência também. Estamos debatendo essa questão na seara trabalhista, na seara criminal, agora com as perícias na Justiça Federal. Vamos dialogar com os juízes, os magistrados federais, o procurador. Já estamos em contato para também alinhar esse raciocínio que nós precisamos chegar no denominador. Não é fácil, essa interpretação não é fácil, né? Os profissionais da advocacia, sobretudo os jovens advogados, têm enfrentado dificuldades tremendas, né? Aqui no Mato Grosso, ontem nós tivemos sessão no Conselho Seccional, e a seccional nos criou aí para a jovem advocacia um projeto chamado OAB Conectada, para que seja fornecido às subseções do interior, começar pela capital Cuiabá e daqui a alguns dias no interior, fornecida estrutura para que os advogados consigam comparecer, pelo menos na sede, com as devidas cautelas, e poder fazer uma audiência, poder fazer um questionamento, uma sustentação oral, né? Porque essa realidade está aí. Nós sabemos das dificuldades da advocacia. Num processo previdenciário que envolve a perícia,
e aí eu vou usar um gancho aqui e gostaria de ouvir a opinião do senhor, né? Nós sabemos que a perícia ela é um elemento de prova, como o senhor colocou, e nós temos o aparato processual para isso. Mas nessa pandemia, o INSS extrajudicialmente, que é um órgão administrativo regulamentado, passou a aceitar um atestado médico como perícia, antecipando, né? O senhor não acha que essa situação poderia aí ser transposta para um processo judicial sob o fundamento de um pleito de tutela antecipada, pelo menos temporariamente? É perfeito isso. Eu acho que o juiz tem várias ferramentas para conceder tutela antecipada. Várias ferramentas. Uma delas é tratar essa analogia que a norma está dando para o INSS administrativamente, poder conceder o benefício bastando estar em mãos com o atestado médico. Então, se administrativamente pode-se fazer isso, por que o juiz não usar dessa própria prerrogativa? O que nós temos que tomar cuidado com essa norma? A norma para o INSS administrativamente conceder esse benefício, ela só deve ser utilizada com relação à documentação, mas não com relação ao valor, porque lá o INSS dá um valor de um salário mínimo, independentemente do valor correto que o segurado tem para receber. E o Poder Judiciário tem que dar o valor correto, porque eu tenho chamado esse um salário mínimo que o INSS dá de esmola, e isso contraria o sistema contributivo-retributivo do artigo 201 da Constituição Federal. Ou seja, se o cidadão tem direito a receber 2.000, ele não pode receber 1.000. Ele tem que receber aquilo que ele contribuiu, porque não é um benefício assistencial, não é esmola. O segurado da Previdência Social contribui para a Previdência Social. E se ele contribui, ele precisa receber um benefício de contrapartida adequada para aquilo que ele contribui, na forma da lei. Então, entendo que o juiz não é nem pode, ele deve usar esse mecanismo de analogia. Até porque é muito importante, e eu sei que nós temos ótimos juízes nos assistindo nesse momento, né, dizer que o direito previdenciário ele é um direito social por sua natureza, né? Nós tratamos de pessoas que estão numa situação de hipossuficiência, de impossibilidade de comer, de pagar suas contas, né? De ter um mínimo de dignidade humana, da busca da dignidade humana. Então é sempre muito importante que nós, tanto os advogados quanto os juízes, entendamos quem é essa clientela que bate às portas do Poder Judiciário para buscar benefícios previdenciários, em especial os benefícios por incapacidade. Então precisamos nos utilizar de todas as ferramentas. Preciso lembrar que o Código de Processo Civil dá no artigo 472 essa prerrogativa para o juiz, então não está fugindo da legalidade, do devido processo legal, apenas fazendo uma adaptação em tempo de pandemia, e que nós precisamos entender esse problema que nós vivemos e que as pessoas não podem ficar sem benefícios que eles têm, porque ninguém postula benefício por incapacidade porque quer buscar benefício por incapacidade pura e simplesmente. É porque, de fato, tem uma doença que o incapacita para a atividade. Então, Enei, a sua posição é muito importante, porque o juiz tem ferramentas para fazer, pelo menos com relação ao período de pandemia, né? E, obviamente, o nosso sentimento é que, nestes casos, a tutela antecipada deve ser concedida até que se realize a perícia, ou teleperícia, ou perícia presencial. Mas não pode o trabalhador ter 60 dias e a pandemia ser empurrada para 90 dias, para 120 dias, e aí precisa peticionar de novo para o juiz. Então, que seja uma decisão razoável, no sentido de dizer o seguinte, vou manter o benefício até que se realize a perícia, ou até que o perito junte o laudo pericial aos autos. Com certeza. O senhor acredita, nós estamos aí com praticamente 15, 14, 13 minutos aí para encerrar, doutor Sodero. Eu vou fazer mais algumas ponderações, se o senhor me permite, considerando as práticas da advocacia, né? Os colegas aqui bem ansiosos, né? O que na verdade, muitos profissionais da área enxergam é que, e também é preciso dizer, como o senhor colocou, a advocacia precisa se reinventar. O profissional precisa aperfeiçoar a peça processual dele, ele precisa municiar
o julgador de elementos de prova, exames, atestados, receituários, prontuários, para que o julgador tenha elementos de prova suficientes a atender a pretensão, ainda que provisória. Então, os colegas aí têm que ter essa cautela para que a sua pretensão seja exposta de forma mais coerente possível, né? Essa é uma das formas da reinvenção da advocacia também nessa pandemia, né? Muito importante dizer isso para os colegas. Eu tenho denominado isso de resistência qualificada, né? Depois da reforma da Previdência, nós trabalhamos muito, fomos a Brasília, eu tive a honra de representar o Conselho Federal da OAB na Comissão de Constituição e Justiça para debater inconstitucionalidades que entendíamos e que ainda achamos que elas existem, mas depois da reforma da Previdência, nós ficamos apenas reclamando, né? Ó Deus, ó dia, ó vida, ó reforma. E entendo eu que há necessidade de que a advocacia previdenciária faça uma resistência a essas contrariedades aos direitos sociais, né? De forma qualificada. Chamo isso de resistência qualificada, Enei. Eu acho que nós precisamos melhorar mais, nós precisamos estudar mais, nós precisamos nos aprimorar mais. Quem já fez pós-graduação, faça de novo. Quem já fez MBA, faça de novo. Vamos estudar as normas. Nossa, a quantidade de normas trabalhistas e previdenciárias que vieram com a pandemia. Puxa, eu preciso estudar. Eu me lembro, quando eu comecei a estudar direito previdenciário, e alguns colegas me chamam de dinossauro do direito previdenciário, que basicamente nós tínhamos poucos doutrinadores. Eu me lembro aqui de Floriciano Paixão, me lembro aqui do nosso decano Vladimir Novaes Martins, né, nosso querido professor Vladimir. Me lembro aqui de mais um ou outro autor. Hoje nós temos uma quantidade enorme de autores que escrevem muito bem sobre direito previdenciário. Hoje nós temos ótimos professores de direito previdenciário no Brasil inteiro. Hoje nós temos facilidade de acesso qualificado à internet. Hoje nós temos pós-graduação que cobra valores acessíveis aos advogados. Aqui na OAB de São Paulo, preciso agradecer, inclusive, o meu presidente Caio Augusto Silva dos Santos, a quem tenho a honra de servir a advocacia e sobre a diretoria da OAB. Os advogados que têm até 3 anos de formação de OAB, eles têm cursos gratuitos na Escola Superior da Advocacia, na ESA. Então, hoje, nós temos mecanismos de entendimento. Precisamos entender que o direito previdenciário não é um direito isolado. Nós temos aqui o direito do trabalho, que tem interseções importantes com o direito previdenciário. O direito administrativo, que sem o direito administrativo a gente não consegue fazer o direito previdenciário. O direito processual civil, que nós precisamos nos aprimorar entendendo que nós vivemos um CPC novo, que nós vivemos o processo previdenciário trabalha com precedentes, então precisamos entender dos precedentes, do distinguishing, do overruling, precisamos estudar os recursos, porque os nossos processos previdenciários, via de regra, chegam nos tribunais de cúpula, então recurso especial, recurso extraordinário, precisa estar na nossa meta de entendimento. Nós temos questões de natureza de direito civil, teoria da imprevisão, alha extraordinária. Nós temos muita coisa que nós precisamos estudar. Então, o direito previdenciário está dando essa oportunidade, Enei. Nós temos um questionamento final aqui, nós estamos indo para os 10 minutos finais aí, daqui a pouquinho gostaria de suas considerações para que eu possa fazer o encerramento e, sobretudo, para esclarecer os peritos aí quanto a esse parecer do Conselho Federal de Medicina aí. Eu tive conhecimento de que o Ministério Público Federal emitiu também uma nota, né, recomendativa, dizendo que não seja submetido a qualquer processo o médico que resolver realizar a perícia, né? Isso, a PGR fez uma solicitação ao Conselho Federal de Medicina, uma orientação, né, no sentido de que não houvesse o processo administrativo disciplinar. Nós não temos
embora saibamos que em alguns lugares já fizeram teleperícia, nós não temos notícia de que houve abertura de qualquer processo administrativo disciplinar contra peritos. Ainda não temos. Mas nós queríamos aproveitar a oportunidade e apresentar para o Conselho Federal de Medicina uma solicitação no sentido do diálogo, de sentarmos juntos para poder tentar equacionar isso. Obviamente que temos muito respeito pela autonomia do médico, a gente não pode abrir mão da autonomia do médico, porque o ato médico precisa dessa autonomia, eles conhecem a questão médica, pericial, então é importante, mas importante dizer que todos esses atos, eu vou repetir, todos esses atos têm uma finalidade, que é atender às circunstâncias da cidadania brasileira. Então, tudo isso não pode ser visto de forma isolada, de um ataque à medicina, à advocacia, ao poder judiciário. Nós precisamos nos desarmar desses posicionamentos. A advocacia quer ser esse elo de diálogo. O Conselho Federal de Advocacia da OAB, onde nós estamos lá, tem tentado ser esse elo para que a gente possa sentar e entender o que é consenso. E o que for consenso, nós vamos trabalhar em cima do que for consenso. Os extremismos não vão ajudar a sociedade brasileira em tempo em que o diálogo é mais importante do que qualquer resultado pessoal, Enei. Com certeza, doutor, com certeza. Gostaria aí, em breves palavras, se fizesse aí as suas considerações finais, já estamos encerrando o tempo, antes que feche a live, né? Nós temos 1 hora. E ela cai mesmo. Ela cai, né? E aí Oi, Ney, poder fazer o fechamento e salvar. Tá bom. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade que a 6ª subseção da OAB do Mato Grosso nos dá, a OAB de Sinop, para o seu presidente Eduardo Chagas. Agradecer a oportunidade, Ney, de dialogar com um conselheiro tão importante quanto você, alguém que vem da nossa origem do direito previdenciário. Dizer que é uma honra dialogar com toda a advocacia do Mato Grosso, com os juízes, com os servidores, com os peritos, com a advocacia do Brasil inteiro. E sempre lembrar a advocacia que nós temos uma responsabilidade importante. Nós respeitamos todas as autoridades constituídas, porque é elas que dão segurança jurídica à nação brasileira. Mas quando o advogado fala, ele fala em nome da maior autoridade de todas, que é o cidadão brasileiro. E esse cidadão brasileiro merece todo o respeito, em especial aquele que busca o poder judiciário para solucionar o seu problema alimentar decorrente da sua incapacidade laboral. Portanto, é um prazer inenarrável estar conversando com toda a advocacia, me colocando à disposição enquanto advogado, professor e também como presidente da OAB São Paulo. E dizendo que assim que acabar essa pandemia, quero receber a visita sua aqui em São Paulo, na OAB. Obrigado, doutor Sodero. Gostaria de agradecê-lo imensamente por compartilhar desse seu vasto conhecimento na área previdenciária, na área social. Obrigado por nos trazer essas informações, essa visão social, essa visão da advocacia e essa visão que o senhor tem sobre a sociedade no geral, envolvendo todos os segmentos. Importante as considerações que o senhor lançou aqui. Importante a advocacia ficar antenada, né, ligada às modificações nessa época de pandemia e poder também aí criar teses, né, movimentar o seu processo com iniciativas aí que venham a ter resultados positivos. Muito obrigado, fiquei muito feliz de compartilhar com o senhor, muito feliz mesmo. O senhor é uma pessoa absolutamente sensata, carismática, né? Desde o primeiro contato, a receptividade nossa aqui muito grande. Doutor Eduardo Chagas, em nome de quem cumprimenta e agradece ao senhor imensamente, ao OAB Sinop e o Conselho Seccional do Mato Grosso está à disposição. Queremos que o senhor venha nos visitar, então logo passe tudo isso. Com certeza vamos agendar qualquer evento com o senhor por aqui, tá bom? Em nome da OAB Sinop, agradeço imensamente. Muito obrigado, um abraço para todos, viu? Fiquem com saúde, todos. Obrigado, obrigado. Agradeço a todos os participantes aí da nossa live, do nosso bate-papo, né? Foi
enriquecedor o nosso bate-papo. Obrigado a todos. Até a próxima, colegas e profissionais da área jurídica.